chat. Portanto, fiquem à vontade para enviar perguntas e, na medida do possível, vamos respondendo ou no transcorrer da nossa apresentação ou na parte final. Inclusive, para aquelas pessoas que não conseguimos responder no ar, nós nos comprometemos depois de enviar no seu e-mail uma resposta exclusiva ao seu questionamento. Bom, no próximo slide, por favor, Vinícius, eu gostaria aí de transmitir uma novidade. A Grant Thornton, uma das 6 maiores firmas de auditoria e consultoria do mundo, através de sua linha de negócios de People Advisory Service, é a única empresa aqui no Brasil, neste nosso segmento, a oferecer serviços de transformação cultural para o mercado. Nesses projetos da Grant Thornton, contamos com 2 grandes personalidades em cultura e que estarão conosco nesse webinar. Caio Brizola, bem-vindo, é o sócio proprietário da Coach for Performance, empresa especializada em consultoria e treinamento em cultura organizacional. O Caio ele já realizou mais de 36 projetos em empresas de diversos portes e segmentos. A Coach for Performance é a maior empresa brasileira de treinamento na metodologia do Richard Barrett, um dos maiores gurus mundiais em cultura. Tendo certificado aí aproximadamente 400 profissionais no Brasil e na América Latina. Para vocês terem uma ideia, o Caio traduziu 3 livros de Richard Barrett e já o trouxe para eventos aqui no nosso país, várias vezes. Por fim, gente, é um imenso prazer, inclusive tendo como parceiro na Grant Thornton, o Caio é um dos maiores expoentes brasileiros no tema cultura organizacional, sendo frequentemente convidado para debates, palestras e aulas sobre o tema. Conosco também, um super bom dia, estará presente a Cíndia Bressan. Ela é sócia diretora do Instituto Bressan, consultoria em desenvolvimento humano, ela atua com mentoria de executivos, criação de RHs estratégicos, business partners, treinamentos em soft skills e academia de líderes. Com mais de 20 anos de atuação na área de gestão de pessoas, tanto em empresas nacionais e multinacionais, a Cíndia ela é psicóloga, ela é mestre em psicologia organizacional, palestrante, docente, coordena há 11 anos programas nacionais de MBA em gestão de pessoas. Organizadora e coautora de 3 livros também sobre mudança organizacional, gestão de pessoas e soft skill. É referência em educação, mentoria e gestão na área de carreira, liderança, RH estratégico e cultura. Pessoal, gostaria de lembrar que essa transmissão está sendo feita também pelo YouTube, no canal da Grant Thornton. Vamos começar com a palavra Caio Brizola. Prazer em recebê-lo. E, Caio, o que é essa tal de cultura organizacional? Muito bom. Obrigado, Ronaldo, pelas palavras, obviamente carinhosas. É um bom dia para todo mundo, é um grande prazer estar com vocês. Nós temos uma apresentação de poucos slides, apenas para levantar a bola, porque eu acho que o bacana é a gente ter uma conversa, né? Eu acho que tanto eu como a Cíndia estamos muito interessados nas perguntas, e aqui nós vamos, boa parte do tempo, reagir àquilo que vocês colocaram. Mas vamos lá, já que você perguntou, cultura organizacional tem muita maneira de definir crenças, valores, comportamentos, práticas, assumptions. Olha, sinceramente, de uma definição que eu gosto muito, a cultura ela revela como a gente faz as coisas e principalmente como a empresa decide. Então, quais são aqueles valores, quais são aqueles princípios que a empresa utiliza para tomar decisão, e normalmente são poucos, né? Normalmente deveria caber, inclusive, numa mão. Agora, existe uma outra mensagem nesse slide também, é que a cultura ela é muito influenciada pelo líder, né? Acho que todo mundo forma a cultura de uma empresa, de um país, de qualquer grupo, mas principalmente o líder, né? Porque ele é que é o role model, né? Como a gente diz em inglês, ele é que serve de exemplo para os demais, principalmente na sua maneira de agir, de tomar decisão. A última mensagem desse slide, que eu também acho importante, cultura não dá para copiar, cada empresa tem a sua, né? A cultura é algo único, né? E como é que ela se expressa, né? No próximo slide a gente vai ver quais são as maneiras que a gente consegue captar um pouquinho esse jeitão.
né? Essa maneira como a empresa, como eu disse, resolve seus problemas, toma decisão. Os símbolos e os artefatos, então, organograma, estrutura da companhia, né? O seu layout, isso é muito fácil da gente perceber alguns traços, layout aberto, fechado, rituais e costumes, como é que a empresa faz reunião, como é que a empresa toma decisão, como é que a gente contrata, como é que treina, como é que reconhece. Regras de negócio é uma maneira genérica para a gente falar de processos, para a gente falar de normas, de políticas, código, tem empresa que tem dress code, tem empresa que não tem, tem código de ética, tem código para atender cliente. E, finalmente, e na minha opinião, o mais importante, de novo, são os comportamentos da liderança, porque todo mundo olha, né, para essas pessoas, a gente se inspira nos líderes, né, o presidente, os diretores, os gestores, né? Isso é super importante, a gente ver como essas pessoas falam, agem, decidem os principais problemas da empresa, né? Ok, mas, na verdade, por que nós estamos aqui? Por que a gente está falando de cultura? Por que esse assunto é importante? E aqui eu menciono, né, faço uma citação de um banco americano que também gera conteúdo, faz pesquisas, e ele vem acompanhando há muito tempo o valuation das empresas e dividindo na contribuição de ativos tangíveis e intangíveis. Vejam que coisa interessante, os ativos intangíveis têm aumentado em importância sistematicamente nos últimos, principalmente nos últimos 20, 25 anos. A ponto de, em 2015, a última referência que eu tenho aqui, eles concluírem que o valor das empresas, né, é muito calculado, cada vez mais calculado, em função do valor de ativos intangíveis e cultura, assim como marca e outras coisas, é um dos principais. Então, isso chama muito atenção, ou seja, entrou na agenda. No próximo slide, eu cito outros argumentos, muito em função de resultados de pesquisas, seja de institutos, de universidades, de empresas de consultoria, né? Constatando que membros de conselho, executivos, líderes, todo mundo, está na agenda esse assunto, todo mundo acha que é importante, contribui para o resultado, alguns até dizendo que é mais importante do que modelo de negócio, estratégia. E também eu cito no final uma pesquisa do The Economist, que eu acho que é muito interessante, falando sobre o milênio, né? Esse pessoal que já está nas empresas, já é cliente, já é líder, e eles têm uma maneira um pouco diferente de pensar, eles acham que valores é importante, propósito é importante, e não apenas finanças, deveria tomar conta das decisões da empresa, mas sim contribuição para o mundo e outras coisas mais. Então, cultura parece que é uma bola da vez, é um assunto muito importante e, como eu costumo dizer, é um ativo que, se bem gerenciado, gera vários resultados, não apenas financeiros, e não só para o acionista, mas para os vários stakeholders, né? Agora, ok, quando que a gente deve mexer? Quando que a gente deve lidar com a cultura? Na verdade, se é um ativo, a todo momento. Mas existem algumas situações, principalmente de mudança, o M&A, né? E a gente tem vários exemplos de fusões de companhia em que foram muito bem-sucedidas. Eu participei de uma como executivo, na Givaudan, posso falar abertamente, a gente comprou uma empresa americana, foi uma fusão fantasticamente bem-sucedida, mas tem outras que não. Abertura de capital, uma empresa familiar se profissionalizando, né? Mudança de estratégia, enfim, existem vários cenários e é bom a gente estar atento, por isso que eu coloquei isso daqui, né? Poxa, um ou outro cenário pode estar presente na organização que a gente trabalha e pode ser um motivo em que este assunto ele aí sobe na importância. Gerenciar a cultura a gente deve fazer sempre, mas principalmente nessas situações a cultura tem uma importância maior porque ela é um enabler, ela ajuda, ela suporta a estratégia de uma organização que vai se fundir, vai abrir capital, vai se profissionalizar, etc. e tal, como está escrito aqui, né? Agora, eu tenho sido muito acionado por um motivo muito específico nos últimos anos, né? Um cenário que não está aqui, mas ele é muito específico, e esse cenário diz respeito à tecnologia ou, como muita gente está falando, transformação digital. Poxa, o que é transformação digital? O que é mindset digital, né?
Então, aqui eu citei um artigo muito interessante da Capgemini, não tão antigo, de 2017, que, no fundo, fala que, gente, quando a gente fala em transformação digital, quando a gente fala em inteligência artificial, vocês vão ver no próximo artigo, né, nesse mundo novo, de muita tecnologia e etc. e tal, na verdade, nós estamos falando de cultura. Para que a gente tenha uma empresa realmente com mindset digital, que o seu negócio seja digital, precisa ser não só para fora, para o cliente, mas para dentro. E aí nós estamos falando de traços de cultura, de inovação, estamos falando de agilidade, estamos falando de ter menos níveis, de mais abertura, né? Uma cultura de colaboração. É, no fundo, isso que a gente está falando. No próximo slide, eu também cito uma pesquisa também recentemente publicada pela Harvard Business Review, falando, nesse caso aqui, sobre inteligência artificial, e com algumas dicas do que significa esse negócio, esse novo mundo tecnológico que a gente está vendo. Cada dia tem uma novidade, né? Então, a experimentação, a adaptabilidade, né? A decisão cada vez também tomada mais em fatos, estruturas cada vez mais horizontais, menos hierarquizadas, mais enxutas, para dar velocidade, para dar responsabilidade para as pessoas decidirem, né? Então, além daqueles motivos citados há 2 slides anteriores, eu quis falar um pouquinho mais de tecnologia ou transformação digital, que eu acho que é muito importante, né? Legal. Agora, eu estou falando que cultura é importante, que é um ativo que a gente precisa gerenciar, mas, como dizem os americanos, normalmente eu gerencio melhor aquilo que eu consigo medir. É possível medir a cultura organizacional? Sim. Nós estamos colocando na tela alguns exemplos de tabelas, gráficos, que a gente consegue, através de uma metodologia que a gente, junto com a Grant Thornton, está aplicando nas empresas, para medir a cultura. Porque antes da gente pensar se tem que mudar, se tem que fortalecer, antes de fazer um plano de ação, a gente precisa ver que cultura é que a gente tem. E, pasmem, nem sempre a verdadeira cultura que a gente tem na organização, aquela que acontece de fato, é a cultura do quadrinho, que eu respeito, que eu acho interessante. Toda empresa, a maioria das empresas, quase todas as empresas, tem uma declaração de missão, de valores, de propósito, whatever. Tem uma definição de cultura, mas nem sempre é o que acontece. Então, medir cultura, a vida como ela é muito importante. E a gente está aplicando nas empresas uma metodologia já consagrada, que tem mais de 20 anos, é utilizada em 100 países, já foi aplicada em 7.000 empresas no mundo e mais de 400 empresas no Brasil. E o autor dessa metodologia, o Richard Berge, que eu sou representante da metodologia dele no Brasil, parece que colocou um ovo em pé. Ele conseguiu definir 6 métricas para que a gente consiga mensurar a cultura, ver a distância da vida real do quadro do desejo, e a partir daí a gente poder agir, a partir daí a gente poder mexer algumas coisas, principalmente naqueles mensageiros que eu falei, né, os símbolos, as regras de negócios, rituais, etc., para fazer com que a cultura fique do jeito que a empresa quer, né? Não é objetivo aqui, nessa primeira live, nesse primeiro webinar aqui, ficar explicando a metodologia, mas garanto a vocês que é muito interessante. Ela tem sido atualizada ao longo dos anos, utilizada em vários países, como eu falei, e a gente consegue ter métricas super importantes, uma linguagem de negócio muito bacana, uma aceitação muito grande dos executivos para que a gente possa medir a cultura e, a partir daí, agir sobre ela. Ok? Muito bom. Uma vez que a gente mediu a cultura, uma vez, então, que a gente definiu o que vai fazer, vai fortalecer, vai mudar, então, como eu disse, aqui do lado esquerdo vão aparecer os resultados do mapeamento, né? O diagnóstico, assessment, mapeamento cultural. Mas, a longo prazo, é importante que a gente tenha ciência que, se a gente faz um trabalho bem feito na área de cultura organizacional, os resultados que a empresa colhe no seu longo prazo são muito interessantes. Então, a gente vai ver do lado direito algumas coisas do tipo, puxa vida, em primeiro lugar, a empresa consegue reter, ela consegue até contratar e reter pessoas que estejam alinhadas com a sua cultura, produzem mais, geram mais resultados, a gente tem menos estresse, menos mimimi, menos conflito, porque as pessoas estão trabalhando em tese naqueles lugares que elas querem estar, existe uma identidade.
No final do dia, a gente tem uma marca melhor, que cultura e marca são quase lados, dois lados da mesma moeda, e como a gente falou lá no início, valuation, o valor da empresa aumenta. Existem pesquisas consagradas em tudo quanto é lugar, mostrando que, a longo prazo, uma cultura bem gerenciada, que suporta a estratégia, aumenta o valor das organizações, traz gente competente, traz gente boa e gente com valores alinhados. Então, é muito interessante esse tipo de trabalho, porque efetivamente ele mostra ao longo da empresa, ao longo do tempo, os benefícios para a organização. Tá? Muito bom. Eu acho que o principal para a gente levantar a bola está aqui, está nesses slides que, como acho que o Ronaldo falou, estarão à disposição depois para vocês. Agora, a gente separou aqui dois temas que eu acho que são meio que inevitáveis a gente conversar, e eles estão nos próximos slides, né? O primeiro tema diz respeito ao momento que a gente está vivendo, né? Um momento difícil, né? Muita gente impactada com a doença, com o coronavírus, amigos, talvez familiares falecendo, mas, ao mesmo tempo, é um momento para a gente dar uma parada e ver o que a gente pode aprender com o que está acontecendo nas empresas, né, no Brasil, no mundo, etc. E aqui eu só vou levantar a bola, porque isso aqui dá para fazer 1 ou 2 ou 3 webinars só sobre esse assunto aqui, mas eu vou colocar algumas coisas que eu tenho visto, que estão acontecendo, e principalmente quero falar um pouco do que eu acho que o coronavírus traz de lição para a gente. Em primeiro lugar, eu acho que está claro, não só por causa do que a gente está fazendo, inclusive, hoje aqui, né, um webinar online, né, home office, etc. e tal, eu acho que as empresas precisam pensar em novas formas de trabalho. Não só novas formas digitais, como home office, mas talvez trazer um pouco mais de informalidade no ambiente e melhor distribuição de poder. Eu tenho visto muita empresa se questionando se não é um bom momento da gente discutir, da gente romper, desafiar aquelas estruturas hierárquicas e dar um pouco mais de poder, um pouco mais de autonomia para as pessoas. A gente também precisa ter uma atenção, não só as pessoas que têm capacidade de fazer home office, mas aquele pessoal mais de fábrica, mais de trabalho operacional, que às vezes precisa estar na indústria, precisa estar produzindo, né? Então, aí a tecnologia, que muita gente há muito tempo já vem falando, e provavelmente nos próximos anos, né, todo mundo que fala sobre o futuro do trabalho, o futuro das profissões, algumas delas não vão existir ou vão ser modificadas, vão ser remodeladas. Então, acho que está na hora da gente também trabalhar a inclusão e para incluir a educação desse pessoal mais de trabalho mais operacional. Acho que uma palavra de ordem é colaboração, de uma vez por todas. Eu acho que aqui, sinceramente, se a gente for falar de OMS, se a gente for falar de lideranças no mundo, eu acho que a gente está percebendo que os esforços nem sempre estão sendo coordenados e nas empresas também. Então, colaboração entre empresas e dentro da empresa, colaboração entre áreas, colaboração da empresa com o cliente, com o fornecedor, eu acho que é um convite para a gente pensar para o lado, não só no nosso mundinho, mas de colaboração. Por incrível que pareça, apesar da gente estar, obviamente, tentando sobreviver, eu acho que o coronavírus mostra que a gente também precisa parar de pensar só no curto prazo. Nós temos que sempre pensar mais adiante. A crise mostrou que a gente estava despreparado. E olha que não foi só Bill Gates, muita gente alertou há vários anos atrás. Mas a gente, com esse negócio, talvez de gerar resultado no curto prazo, a gente não criou cenários e pensou no que podia acontecer para frente. E para terminar e passar a bola para a Cíndia, que é uma craque também nesse tema, e no tema seguinte, do slide seguinte, que são as doenças psicológicas do século XXI, eu acho também que é um bom momento para a gente pensar num trabalho mais humano, numa gestão, numa liderança mais humana, mais empática, ouvindo mais atenta para todos os stakeholders e a começar com funcionários, tá bom? Cíntia, levantei a bola, né? Como eu joguei vôlei, fui levantador, agora você corta. Não estamos te ouvindo. Olá, bom dia para todo mundo. É um prazer e uma honra estar com vocês, aceitar esse convite. Não, Caio, como você jogou vôlei, a gente pode fazer uns toques antes de cortar. Tá bom. Vamos lá. Bater um papo com vocês é interessante tudo isso que Caio colocou, porque nós vemos que a cultura é uma espécie de personalidade da empresa, de um DNA.
Então, nós estamos falando de algo realmente intangível, mas que pode valorizar e potencializar muito, desde as estratégias da empresa até o seu dia a dia. A gente costuma dizer que quando vai numa empresa, nem sempre os quadrinhos de missão, visão, valores, é a vida como ela é. Ou seja, quem trabalha lá no dia a dia, agrega com seu valor pessoal, e por isso a grande importância de a gente ter um fit cultural na contratação. Eu vi que tem uma pergunta sobre isso, depois a gente vai responder. Então, quando eu tenho esse fit cultural, eu consigo agregar valor, não só para a empresa na execução da sua estratégia, das suas metas, mas também para o indivíduo, para o seu propósito pessoal, para o seu propósito de carreira, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento profissional. Então, é com essa visão que a gente também tem sobre cultura. E cultura sempre de uma forma descritiva, não avaliativa. Porque ou é muito comum a gente falar, olha, às vezes eu trabalhei em alguma empresa e eu não gostei da cultura. Mas aí é o meu sistema de valores e crenças que valida isso ou não. E não necessariamente que a cultura daquela empresa é boa ou ruim. Então, isso é uma outra coisa que é importante, porque eu tenho outra pessoa que fala, nossa, eu trabalhei lá e eu gostei tanto, foi tão bom. Então, é tudo uma questão de como a empresa consegue, dentro da sua estratégia, da sua missão, dos seus valores, agregar pessoas, atrair e, principalmente, levar pessoas ao nível de liderança que tenham a capacidade de atrair pessoas com os mesmos valores, que possam compor uma cultura produtiva, uma cultura que leve a empresa a obter seus resultados. Entretanto, a gente não tem como não falar, como o próprio Caio comentou aqui, dessa questão da pandemia e do Covid, que está exigindo não só uma mudança tecnológica, mas uma mudança de mindset. Por que uma mudança tecnológica? Antes, existia uma dicotomia que a gente já vem quebrando há algum tempo de vida profissional e vida pessoal, casa versus trabalho. Como se pudéssemos fazer essa diferença, o que não é possível, afinal de contas, trabalhamos de uma forma holística, integrada. Bem, agora é que não tem mesmo como fazer essa divisão. Quando a gente migrou por conta do isolamento social, ou grande parte da população migrou para o home office, outras esferas apareceram. E a empresa acaba tendo que lidar também com algumas situações que são pessoais de cada colaborador, da mesma forma como o colaborador e as suas famílias têm que lidar com algumas demandas que são trazidas pela empresa no home office. E isso vai mudar a forma como a gente trabalha. Várias pesquisas já falam que nós vamos ter um mundo pós-Covid bem diferente, baseado nessa colaboração que o Caio falou que é tão importante, nessa junção da vida pessoal e da vida profissional dentro de um mesmo propósito. E isso, as empresas que conseguirem mudar o seu mindset, conseguirem trabalhar isso na sua cultura e sair à frente, vão atrair mais talentos. Uma coisa interessante é, ontem saiu uma reportagem que uma das maiores empresas de investimento do Brasil já decretou o home office até o final do ano. E está, inclusive, estudando a manutenção do home office, uma vez que ela sempre trabalha com tecnologia e que ela não tem um atendimento presencial muito significativo para os seus clientes, continuar nessa linha do home office. Isso vai exigir também de nós, trabalhadores, uma outra forma de trabalhar, de pensar trabalho e de manter a nossa saúde mental. Justamente para não chegarmos a um esgotamento, uma vez que está difícil lidar com pandemia, todo o exercício do isolamento social, todos os cuidados para se precaver da doença, ao mesmo tempo, eu tenho o meu trabalho, eu tenho que compatibilizar com trabalhos da casa também, com criação de filhos e etc., e tenho que entregar meus resultados, porque as empresas não pararam. As empresas, muito pelo contrário, estão exigindo muito mais, que é uma situação do momento mesmo, dessa colaboração. Isso pode gerar um grande desgaste, um grande estresse emocional e até mesmo um desequilíbrio, que, é claro, vai contribuir para uma não saúde psíquica e uma não saúde física também, independente do Covid. Não é pegar só o Covid, mas é também como é que eu lido com tantas mudanças, com a falta de rotina, com estar se adaptando a tantas variáveis profissionais, pessoais, mundiais, com tantas angústias financeiras da economia, do que vai acontecer, e como é que eu trabalho
os meus sistemas imunológicos, emocionais, para a gente poder fazer isso. Até porque muitos de nós usam o recurso de uma academia, o recurso de uma corrida, vários recursos que são muito bons para poder canalizar adequadamente toda essa ansiedade. E nem sempre a gente está podendo fazer isso agora também. Então, a canalização aumentou a ansiedade e a canalização não está podendo ser feita adequadamente ou usualmente como muitos faziam. Então, é dentro desse contexto que eu quero levantar a bola para que a gente possa discutir um pouco sobre a cultura, as pessoas, o mundo e como a gente pode contribuir. Por isso, a importância desse trabalho. Uma empresa que conhece a sua cultura, que conhece os valores nessa metodologia de Barrett, é conhecido também os valores dos indivíduos que compõem a cultura também. E quando a gente consegue conhecer tudo isso, a gente consegue gerenciar, atrelar a estratégia, aumentar todos os valores da empresa, inclusive a percepção da sua marca, que começa com seus colaboradores internos, e aí expande para todo o mercado. Bom, e agora eu acho que está na hora da gente responder algumas perguntas, da gente trabalhar alguma coisa, eu estou inteiramente à disposição. Cíndia, eu gostaria, aqui já tem algumas perguntas sendo colocadas aí pelos nossos participantes, muito obrigado. E uma delas fala o seguinte, mas o legislador está preparado para o home office? Tem profissionais responsáveis que se adaptarão muito bem ao home office, mas na maioria, o brasileiro e sua cultura não vejo que vai dar certo, aí vamos ter a discussão infinita de um ludibriar o outro. O que você acha disso? Olha, nós vamos ter que pensar, em termos de legislação, eu acho que eu nem vou entrar nessa seara, porque ele não está mesmo preparado. Tanto é que foram várias medidas provisórias, uma contradizendo outra, e até agora a gente não tem um equilíbrio do que pode ser feito em termos legais que vá atender todo mundo. Suspensão de contrato, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Agora, sobretudo, a gente vai ter que repensar a nossa forma clássica, industrial, vamos assim dizer, de relação de trabalho, já que estamos numa indústria 4.0. As relações de trabalho que muitas vezes temos hoje, aonde se o empregador não vê a pessoa na empresa, ele acredita que ela não está trabalhando, isso acontece em empresas, às vezes, familiares e pequenas, mas também em médias e grandes empresas, porque depende do mindset, às vezes, do líder, nem só das políticas da empresa, de recursos humanos e etc. Como é que nós vamos trabalhar agora que ninguém está, entre aspas, vendo presencialmente ninguém? Então, é preciso mudar a forma como a gente vê trabalho e atualizar para o século XXI, para o 4.0. Porque essa tradição de eu vejo que ele está trabalhando, ele trabalha aqui na minha empresa para que eu possa, entre aspas, vigiar, é uma ideia lá da Revolução Industrial, que já passou há um século. E a gente precisa remodelar e rever isso. Mas vai exigir muita colaboração, muita cooperação, e realmente abertura, mudança e ceder. Todos os lados vão ter que ceder. Talvez a gente passe aí muito tempo para criar uma nova cultura colaborativa de trabalho entre empresa e seus empregados, né? Então, vai com o tempo aí. Legal, Cíndia, obrigado. Agora eu queria fazer um questionamento para o Caio. É interessante, eu estou lendo aqui, né, algumas perguntas de vocês, alguns comentários no chat. E alguém mencionou o seguinte, quando o Caio estava suscitando em relação, né, à questão de valores, alguém colocou, bom, mas tais dizeres são ficção, né, para aqueles quadros que a gente vê em recepção. Aí, Caio, por que a cultura real normalmente é diferente da cultura declarada nesses quadros que a gente vê em recepção, né, junto com missão, com visão? E por que é diferente, né, dessa cultura que a gente vê publicada e a real? Resposta mais simples e direta é porque os líderes primeiro têm que olhar para eles. Então, é muito fácil eu chegar num grupo e dizer, não, uma empresa tem que ser inovadora, a gente tem que ter foco no cliente, a gente quer trabalho em equipe, tá bom, mas o quanto você efetivamente valoriza, o quanto você vai contribuir para isso. Então, parece que, às vezes, o quadro é definido para uma outra pessoa seguir, não para eu, líder. Quando, na verdade, a primeira coisa que a gente precisa fazer, que eu costumo fazer, quando eu reviso, quando a organização já tem, ou se não tem, quando a gente começa do zero, o enunciado de cultura o quanto de você está disposto a colocar nessa empresa.
porque senão fica uma conversa meio maluca. E como alguém está dizendo aí, né, como algumas pessoas corretamente colocaram, você cria um misfit do próprio líder. Vocês imaginam um líder que não compra a cultura que ele está trabalhando? Isso não vai gerar burnout, quer dizer, o cara vai pirar. Então, a primeira coisa para fazer com que o quadro aconteça é eu me sentir dono do quadro e eu colocar no quadro aquilo que eu acho que eu vou estar a fim de contribuir. Então, se eu sou um cara muito tradicional, dificilmente eu vou contribuir para a empresa mudar o mindset, entrar na empresa 4.0 e etc. E tal. Se eu sou um cara muito individualista, eu vou falar em trabalho em equipe, em colaboração. De novo, o líder dá exemplo. Daqueles 4 mensageiros que eu falei para vocês, daquelas 4 maneiras como a cultura se expressa, símbolos, rituais, regras de negócio e comportamento do líder, a mais importante é comportamento, porque ele é exemplo. Então, para terminar, quando a gente fala de cultura, obviamente nós estamos falando de estilo de liderança. Legal. Foi colocada uma outra pergunta também bastante interessante, e isso no dia a dia, não só dentro da Grantotto, eu escuto aí como líder de capital humano dos colaboradores, né, que nos procuram, mas também das empresas. Essa questão foi colocada que hoje se fala muito, né, sobre adaptabilidade, né? Caso as crenças e valores da empresa não estejam alinhados, né, com suas crenças e valores, o que fazer? Mudar as crenças e valores ou buscar outra empresa? Uhum. Olha, aqui, desculpa, Cíndia, voltando à questão, já passo a peteca para você, tá? Voltando à questão de fit. Eu costumo dizer que não tem cultura certa, não tem cultura errada, a rigor eu não faço julgamento de cultura. Eu acho que existem culturas com valores, práticas, crenças adequadas para mim. Então, se você está numa empresa em que bate o santo, brincando, como eu costumo dizer, cara, fica nela, muito provavelmente você será produtivo, você vai gerar resultado, você vai subir na carreira, etc. E tal. E se não bate, realmente tem 2 alternativas. Você se adaptar. Mas quando que você consegue se adaptar? Quando o que não bate não é core. Se realmente você, por exemplo, for uma pessoa que precisa trabalhar num ambiente de confiança, isso é super importante para você, e na empresa que você está não tem um ambiente de confiança, eu acho que se isso for muito importante, muito core, eu acho que você vai forçar um pouco a barra tentando se adaptar. Agora, sei lá, se você é um cara mais informal, né, gosta de se vestir de maneira mais informal e vai trabalhar numa empresa que precisa usar paletó, talvez isso não te agrida, isso não vai ferir, talvez, os seus valores centrais. Então, essa adaptação acho que dá para fazer. Agora, quando o bicho pega, quando algo é muito desconexo, o desalinhamento é muito profundo, sinceramente, eu recomendo que você procure outra empresa. Concordo com o Caio, até porque, assim, o fit cultural vai ser o novo dress code organizacional, não tem como. Então, o que a gente vai ter? E essa foi até uma pergunta que apareceu aqui. Uma tendência, sim, uma tendência de contratar pessoas, e hoje a gente já tem sistemas, a gente já tem empresas investindo nisso, de contratar, e aí eu vou responder uma pergunta que estava lá no começo também, sobre as empresas vão parar de contratar. Acho que as empresas vão rever a forma de contratar e de promover. Não sei se parar de contratar, porque tem empresas tem várias empresas crescendo e se beneficiando desse momento. Então, a gente não pode generalizar. Mas daqui para frente, as contratações e toda também a parte de treinamento introdutório, ou seja, o acolhimento, que muitas empresas chamam de onboarding, dos colaboradores vai ser diferente, baseada, sim, num fit cultural, que é claro que não é 8 ou 80, o que a gente tem são níveis, core ou não core, vamos dizer assim. Ou seja, eu tenho uma porcentagem do quanto eu tenho aderência com aqueles valores, com aquela cultura da empresa, e dentro dessa porcentagem, o que é mais significativo ou não. E as empresas vão olhar para isso cada vez mais, até porque, como o olho do dono vai se tornar o propósito, que alguém colocou isso aqui no chat, o que nós vamos ter? O meu propósito individual, profissional, de vida, vai ter que aderir ao propósito da empresa, que é a sua missão. E quando eu tiver essa aderência, realmente eu vou estar tão engajada que eu não vou estar preocupada em questão de bater ponto, coisas muito tradicionais lá da época da Revolução Industrial. Eu vou querer entregar resultado e crescer junto com a empresa.
E a empresa também vai ter que dar a contrapartida dela de reconhecer essa minha entrega e permitir que eu cresça junto com ela. E esse crescimento, cada vez mais, não vai ser vertical, vai ser horizontal. Não vai ser necessariamente em termos de cargo, porque já é uma tendência dos últimos, sei lá, 10, 13 anos, que a gente tem uma horizontalização das empresas. Cada vez menos cargos hierárquicos, mas uma possibilidade de crescimento horizontal e de reconhecimento de várias formas. Não só com promoção e salário, mas com a possibilidade de conhecer outras unidades, fazer estágios em outras regiões do Brasil ou internacional, ou seja, dá para a gente ter muitas formas de reconhecimento e crescermos juntos dentro das empresas e sair do modelinho tradicional de promoção e salário. Legal, muito obrigado, Cíndia. Eu queria fazer uma colocação, até juntando aí uns 2 ou 3 questionamentos que eu vi que as pessoas colocaram no chat, e levantar essa bola aí para o Caio também, depois para a Cíndia. Evidentemente que nós estamos vivendo uma situação mundial muito grave do ponto de vista de saúde e do ponto de vista da economia, né? Quantas empresas, né, estão quebrando, quantas empresas aí estão passando por um momento tão temeroso. E aí eu pergunto, nós estamos falando de cultura, o que fazer com a cultura organizacional na crise, Caio? Opa, boa. É momento de se ver isso? Eu vou responder essa pergunta, mas você me lembra no final, tem uma pergunta, acho muito legal, do Ricardo Salmazzi, sobre indicadores de cultura, índice de cultura, que também eu gostaria de contribuir aqui com a resposta para todo mundo ouvir. É justamente no momento da crise que a cultura vai à prova. Ela se mostra uma alavanca, uma enorme contribuição para você sair dela ou não. Se você pega a cultura e engaveta, é porque a cultura não está... Eu não gosto muito da expressão forte, mas vamos lá. É que a cultura é fraca, é que a cultura realmente não está permeando a organização. Porque a cultura é aquela cola que nos une, é aquilo que nos dá sentido, é aquilo que nos dá o propósito, nos dá a direção, e aquilo que mostra aquilo que é aceito, repetido e reconhecido na empresa. É claro que no momento de crise a gente vai apertar o cinto, todo mundo sabe disso, a gente liga um pouco o nosso modo de sobrevivência, isso é básico, isso é Maslow. Mas isso não quer dizer que eu vou esquecer dos meus valores, foco no cliente, inovação, o que quer que seja. Então, a cultura é um dos meus maiores aliados para eu sair da crise. Se você me permite, ir emendando, o Ricardo, como eu disse, fez uma pergunta sobre... gostaria de saber se existem KPIs, indicadores para avaliação de índice de cultura. Sim. Como eu falei muito rapidamente, a metodologia que a gente usa tem 6 métricas, mas tem uma novidade, né? Já a partir do mês de junho, nós também teremos, né, a pesquisa que a gente usa com a metodologia do BERJ, nós teremos o score de cultura, em que a gente, inclusive, pode comparar com benchmarks mundiais. Então, toda hora que a gente fizer, uma medida, um mapeamento, um diagnóstico de cultura numa empresa, a gente vai gerar um score até para comparar com outras e para ver se o que está quente, o que está frio, o que está funcionando e o que não está funcionando. Bom, legal, bacana. Sim, por favor. Então, ainda dentro dessa linha, a gente fala que as culturas, à medida que elas vão se consolidando, a gente usa o termo, inclusive, institucionalizando, elas vão ficando cada vez mais fortes. Se, por um lado, essa cola de todos os componentes organizacionais se torna mais forte, por outro lado, ela se torna mais rígida também. E ela pode ser uma barreira a mudanças, é uma barreira, como o próprio Caio comentou, a fusões e aquisições e algumas outras coisas assim. Então, por isso a importância de conseguir identificá-la para poder gerenciá-la também e fazer todos esses matches que a gente já colocou aqui. Dentro desse contexto, é interessante colocar que nem todos realmente vão se adaptar a esse novo mindset ou a essa cultura, por exemplo, do home office. O home office, eu que trabalho com educação há 20 anos, eu vejo que o ensino à distância também foi alguma coisa que é uma mudança de mentalidade que cresceu exponencialmente. Eu acho, nem sei se exponencial é a palavra ou se existe uma maior agora em épocas de Covid. E o que a gente percebe é que tem, desde crianças a adultos, que se adaptam mais facilmente ao ensino online, remoto, e outros que não. Mesmo que ele seja, inclusive, o não EAD, ou seja, ele é ao vivo, ele não é gravado para assistir, ele é ao vivo, que teoricamente ele tem mais interação, tá? Mas, mesmo assim, vai de algumas condições pessoais do tipo,
Disciplina e organização. É muito desafiador fazer home office ou fazer cursos online para quem não é disciplinado e organizado. Inclusive, uma tendência de todos os códigos de conduta para home office é que você acorde no seu horário, mantenha a sua rotina e se arrume para ir trabalhar, mesmo que seja para trabalhar em casa. Porque essa é uma forma de você manter disciplina e organização. Uma outra questão também é que a pessoa precisa ser automotivada. Ela precisa ser uma pessoa muito bem com ela mesma em estar sozinha. Porque nós somos seres sociais. E como seres sociais, é muito prazeroso para nós e compõe a nossa estrutura também, psíquica, a interação, até então física, com todas as pessoas. Então, todo mundo chegava no trabalho, batia papo, fazia um oi, tomava um café, às vezes dava um abraço, cumprimentava um ou outro. E isso é muito importante para nós. Então, nós, como psicólogos, estamos percebendo, inclusive, o quanto tem aumentado o índice de ansiedade, depressão, e pode até ocasionar algumas coisas mais graves em virtude disso. Então, muitas pessoas não vão se adaptar, não porque são só da produção e precisam ficar lá com os meios de produção da empresa, mas algumas pessoas também da área de escritório que poderiam trabalhar home office não vão se adaptar, porque não tem um modelo mental ou um estilo de personalidade que contribui para isso. Ela pode trabalhar isso contingencialmente para fazer? Pode. Mas se essa contingência virar um modo de ser da empresa, como a gente colocou aqui várias que estão migrando para o home office e talvez não voltem, talvez essa aderência ao modelo organizacional, aquela cultura nova que vai ser criada, não exista mais para algumas pessoas e elas vão sair. Ronaldo, eu posso pegar duas aqui? Posso pegar uma carona aqui? Você me deixa? Pode. Depois eu vou colocar uma pergunta interessante, Caio, que fala de nível de consciência aqui, mas pode. Legal. Acho que tem duas perguntas muito legais. Uma da Renata Tavares. A forma de testar os candidatos no processo seletivo já fala sobre cultura, sim. A maneira como a gente recruta, a maneira como a gente faz onboard, remunera, reconhece. Em RH, a gente tem muito mensageiro, né? As políticas, os processos, né? As normas de RH. E como a empresa contrata, seleciona, sem dúvida nenhuma já começa a falar de cultura. Tem uma pergunta do Dani muito legal também. Dami, se eu falei errado o teu nome, você me desculpa. Tá? Será que a diferença de culturas entre colaboradores não é uma riqueza, ao invés de todos iguais? Diversidade, você está completamente certo. Quando a gente fala em alinhamento, nós não estamos falando que todo mundo tem que ser soldadinho de chumbo, isso não existe. Alinhamento de valores são 3, 4. Agora, o que não dá é uma cultura absolutamente de time, você colocar um cara super egocentrado, isso daí complica. Agora, veja, é super importante nesse mundo de hoje a gente oxigenar também as culturas. Eu acho que é um problema que a GE está tendo, que é motivo de um livro. Inclusive, lá nos Estados Unidos, a GE está tendo um problema muito grande nos últimos 2 anos e, há um tempo atrás, a GE tinha como característica fundamental a fortaleza da sua cultura. Mas os analistas estão dizendo que ela não está sendo capaz de se oxigenar, de se renovar. Então, tem que ter alinhamento nos seus core values, mas, obviamente, que a diversidade ela é muito bem-vinda. Tem um autor, inclusive, diz que toda empresa tem 3 culturas: a dominante, a residual de lideranças anteriores e a emergente, aquela que será no futuro. Provavelmente a diversidade nos ajuda muito a descobrir a cultura, a próxima, porque não adianta esse negócio também, a minha cultura vale 50 anos, não existe mais. A cultura a gente tem que rever a cada 2, 3 anos, na minha opinião. Ana, tem uma pergunta que foi colocada aqui, bastante interessante, eu acho que tem a ver com o nível de consciência, né, e que vai de encontro a toda a metodologia do Richard Barrett. Quem fez essa pergunta foi o Davi Carvalho. Ele fala o seguinte: após a Covid-19, durante um bom período, os objetivos e metas a serem alcançadas não será um pouco menos financeiro e mais para a qualidade de vida? Eu concordo. E veja, quando eu falei em resultado, eu disse que a cultura contribui para o resultado. Não é só resultado financeiro. Se a gente der uma olhada no modelo que a gente está usando, o modelo do Barrett, e no que a cultura pode contribuir para a empresa gerar resultado, nós estamos falando dos vários stakeholders, de acionista até planeta, passando por funcionário, fornecedor, clientes, etc. e tal. Como eu disse lá atrás, eu acho que o Covid está estimulando a gente ter uma visão mais aberta, mais panorâmica e mais humana. Então, esse negócio de meta só quantitativa e meta só de curto prazo, eu não vou dizer que está com os dias contados. Eu acho que a gente precisa equilibrar um pouco melhor os pratos, processos e pessoas.
metas de curto prazo e longo prazo. Então, eu acho que há um convite, por conta dessa coisa horrorosa do coronavírus, a gente pensar em valorizar outras coisas. Toda empresa precisa gerar resultado. Não é isso. Não é esquecer de gerar lucro, esquecer da prosperidade, da rentabilidade. Mas eu acho que isso é insuficiente. É muito vazio. Esse prato é muito vazio. Inclusive, cada vez mais as empresas atraem as pessoas por propósito. É o que diz lá a pesquisa que eu citei sobre os milênios, feita pelo The Economist, né? Mas eles não negam a importância de resultado. É que a gente precisa, on the top, acima disso, a gente precisa adicionar outras coisas. Eu acredito Caio. que Pois não, Cindy. Eu acredito que realmente um grande ganho que toda essa situação triste que a gente vive hoje trouxe é esse, é o ganho de ver que para eu ter resultados organizacionais, bater minhas metas, encantar meus clientes, manter todos os meus stakeholders satisfeitos, tem um stakeholder muito importante que é o meu colaborador. E que se eu não tiver a empatia para me colocar no lugar dele, para entender como é que ele está vivenciando isso, compatibilizando com todas as outras demandas. E a partir daí, valorizar também a qualidade de vida dele, eu não vou conseguir ter as minhas entregas. E que isso está intimamente ligado. Então, nós vamos ter esse modelo mental crescendo, se consolidando a partir de agora, de entender também que qualidade e saúde do trabalhador é fundamental para o meu resultado, de médio e longo prazo. Não mais tão focado no curto, talvez como já foi dito aqui também, mas nesse sentido. E essa questão da cultura, alguém colocou uma coisa interessante que eu gostaria de pontuar aqui, que foi o Ademar. Olha, então, temos uma cultura central e vamos ter a cultura descentralizada das home offices. Em geral, a gente trabalha como cultura e subcultura. O que é? A cultura é justamente essa cultura dominante que a gente vai ter, que tem resquícios do passado e que já olha para o futuro que emergem novas culturas. Essa precisa ser a cultura da empresa, ponto. Mas a gente sabe que no modelo tradicional presencial, cada departamento, cada filial, cada unidade, cada planta tem algumas coisinhas que são próprias daquela região ou daquelas pessoas. E a gente precisa internalizar isso naquela cultura, e a gente chama de subcultura. Então, eu creio que a partir de agora nós vamos ter microculturas dessas subculturas, que é a cultura que existe dentro da realidade de cada colaborador. Que quando está em home office, vai ter que seguir também algumas coisas que tem a ver com a dinâmica da sua vida e da sua casa e da sua família, mas que, se estiverem alinhadas dentro da diversidade, que é muito rica, mas alinhadas com a core, né, com a essência da cultura da empresa, não vão gerar problemas. Muito pelo contrário, vão trazer com que a cultura emergente, quando ela chegue, ela se consolide de uma maneira muito mais transparente, muito mais agregadora e, sobretudo, muito mais saudável e produtiva em todas as searas, né, para todos os stakeholders. Muito obrigado, Cindy. Continuando com a bola, já estou passando aqui para o Caio uma pergunta que a gente sempre fala, né? Que o grande desafio em todas as empresas é a questão do líder, né? Dentro da organização. Ô, Caio, qual que é o papel da liderança na criação e consolidação da cultura? Eu vou parafrasear, se eu não me engano, um texto que eu acho que é do Schein. No começo da organização, então, quando ela está sendo moldada, criada, é o líder que define a cultura, né? Os valores, as práticas. Isso depois, ao longo do tempo, vai se traduzindo em políticas, como eu falei, em rituais, etc. e tal. Mas, ao longo da história da organização, uma vez que a cultura se estabeleceu, está introjetada, está todo mundo alinhado, repetindo, aí acontece o inverso. A cultura que diz quem vai ser o próximo líder. Isso é super bacana, porque existem organizações que a cultura é tão forte, é tão transparente, ela é tão visível para todo mundo que está lá, ou mesmo para quem entra na empresa, que a cultura acaba definindo o próprio líder. Agora, é claro que o papel do líder é hiper, super importante. Veja, todo mundo é responsável pela formação, para o bem e pelo mal, as coisas boas e as coisas não tão boas, da cultura de um grupo, de uma empresa, de um país. Mas o líder, ele tem mais poder, ele tem mais informação, ele tem estratégia na cabeça. Então, como eu disse também, é aquele que todo mundo se inspira, todo mundo olha. Então, ele é o exemplo.
Uma outra resposta que eu posso dar é o seguinte: quem é que é o líder, quem é que é o condutor de processos, por exemplo, de transformação cultural? É o RH? Não. É o líder, é o CEO da empresa, às vezes é o presidente do conselho. O RH é um baita ator, é um copiloto privilegiado, fala, tem muita importância a função do RH, mas toda a gestão ou transformação de cultura tem que estar na mão da liderança lá em cima, CEO para cima. Bacana. Agora eu queria fazer uma pergunta para a Cíndia. Cíndia, você que é a mestra aí na área da psicologia, eu pessoalmente uma pergunta interessante. Primeiro que a gente sabe que hoje as organizações têm o predomínio basicamente aí da geração Y e da geração Z, certo? São os mais jovens, os milênios, né? E a geração Z que está subindo nas organizações. Essa geração até a gente costuma brincar que é a geração dos nativos digitais. Grande parte aí já nasceram nas maternidades, né, com tablet, com celular. Muito bem, com tecnologia, eles têm o domínio total. Agora, quando eles vão dar conta de questões emocionais, aí a coisa se complica mais um pouquinho. A minha pergunta é, como lidar com esse estresse em um processo de mudança de cultura, Cíndia? Nossa, eu acho que isso daria não só um webinar, mas ele daria um ano inteiro de webinar para a gente poder responder essa pergunta. Porque que desde a geração Y a gente tem os nativos digitais e eles têm total facilidade com toda essa tecnologia, é fato. Agora, o quanto essa tecnologia impacta, vamos dizer, no equilíbrio emocional deles, em saber lidar com frustração, saber lidar com não, saber trabalhar em equipe e, inclusive, entender que nem sempre a maneira como ele faz ou a forma como ele pensa vai ser a forma escolhida para seguir em frente, é um grande desafio das empresas, da cultura e dos gestores. Então, a cultura que vai emergir quando a gente tiver, e há pesquisas que falam que a partir de 2025, nós vamos ter mais de 60% da força de trabalho ativa nessa geração Y, Z e Alfa que vem daqui a pouco. Então, o que a gente vai ter? Uma cultura organizacional que com certeza não vai ser mais, talvez, tão institucionalizada. Nós não vamos ter uma cola tão rígida. Nós vamos ter que trabalhar com culturas que sejam alinhadas, mas que tenham a diversidade, que tenham a fluidez e que consigam, de alguma forma, também educar esses jovens que vêm trabalhar. O que a gente percebe muito na área de recursos humanos é que hoje o papel da empresa acaba sendo um papel de educação para o trabalho. Muitos desses jovens chegam muito capacitados, até porque se a gente olhar historicamente, eles têm muito mais anos de escolaridade do que todas as gerações anteriores. Então, eles têm muita formação, mas às vezes eles têm pouca educação no sentido mais amplo da palavra para o trabalho, para a convivência, para o compartilhar, para o receber e seguir uma ordem, mesmo quando ele não concorda. E o básico disso é a questão de horário. Então, quando a empresa é rígida em relação ao horário de trabalho, eles provavelmente têm dificuldade em ficar ou não ficam. Porque para eles não há sentido se eles podem fazer o trabalho, sair mais tarde, ou se eles fazem mais rápido, nem precisam, sei lá, das 8 horas tradicionais, porque ele tem que chegar àquele horário. Então, nós vamos ter, sim, com todas essas gerações, dominando, vamos dizer assim, a força de trabalho de agora para frente, para os próximos anos, uma necessidade de uma mudança de gestão de cultura da forma clássica que ela foi feita. E as empresas mais tradicionalistas, as empresas com culturas mais hierárquicas, com cultura, vamos dizer assim, mais institucionalizadas, como o Caio deu um exemplo da GE, elas vão precisar se adaptar não só ao pós-Covid, às mudanças do mundo e etc., mas a essa nova geração. E trabalhar bem isso. Muito bem, muito obrigado, Cíndia. Só um outro questionamento aí, agora eu vou jogar para o Caio, que nós estamos, então, creio que falando aí dos níveis de consciência de toda a metodologia do Richard. Teve um comentário aqui no nosso chat que foi colocado, que se falou o seguinte: premiações, viagens de incentivo, isso é importante no contexto de cultura? Eu acho que isso está muito ligado à questão de reconhecimento, de gratidão. Caio, o que você pode falar a respeito? A maneira como a empresa reconhece os seus funcionários ou colaboradores, conforme a gente chame, né,
é também uma mensagem e tem a ver com a sua cultura. Então, as empresas podem ser paternalistas no extremo, podem ser super meritocráticas, a avaliação do desempenho pode ser mais ou menos, a avaliação do desempenho pode ser preto no branco, pode ter incentivo de curto prazo, incentivo de longo prazo. Então, de novo, né? Políticas, normas, procedimentos. No caso aqui, incentivo, remuneração, mas se a gente colocar tudo, formas de reconhecimento, formas de dar feedback, formas de desenvolver o funcionário, também, obviamente, falam sempre da cultura. Me permita, Ronaldo, de novo, Pois não. Se eu estiver atrapalhando, você me dá uma cortada aqui, ou joga uma bola em mim. Pode Tem ficar à uma pergunta vontade. que eu achei bem legal do Demi aqui. O que vem primeiro, o funcionário ou o cliente? Eu vou plagiar o meu guru. O Richard diz que a gente deve dar muita importância ao funcionário primeiro. E o cliente vem aí. Ou seja, quase que, se você tiver uma abordagem humana, se você escutar, se você tiver uma empatia, uma conexão, se você desenvolver uma cultura, um ambiente em que um funcionário se sinta em casa, alinhado, etc. e tal, provavelmente ele vai atender e você vai ter customer centricity também. Então, é como se você ter um foco no funcionário fosse um pré-requisito para depois você satisfazer, encantar e colaborar com o teu cliente. Bacana, Caio. Bom, nós já estamos aí estourando um pouquinho o horário. Eu queria entrar agora nas conclusões finais. Primeiro, para a gente oficializar, né, esse primeiro encontro, esse encerramento do primeiro encontro. Então, eu queria primeiro chamar a Cíndia, né, para as considerações finais. Por favor, Cíndia. Bom, eu quero agradecer a todos, dizer que eu me coloco disponível caso tenha alguma pergunta que eu vi aqui no chat que a gente não conseguiu responder, para a gente responder depois. Foi um prazer estar aqui. Espero que tenhamos novas oportunidades de estar continuando a discutir esse tema tão rico sobre cultura e que vai ter muitos desdobramentos, porque o que a gente vive hoje é uma ruptura. Então, a gente vive uma ruptura de modelos econômicos, de modelos de formas de trabalho, de modelos familiares, inclusive, de modelos de formas de aprendizagem, de educação. E tudo isso vai gerar impacto, desde a nossa cultura macro, né, na nossa cultura nacional, a gente não entrou muito nisso, mas também tem várias pesquisas que correlacionam as culturas organizacionais com as culturas nacionais. A gente vai ter essa mudança até nas culturas familiares e nas culturas organizacionais. Então, é um tema em expansão, deve permanecer, e aí conseguir gerenciá-lo, ter ferramentas para trabalhá-lo, etc., vai ser um grande diferencial para as empresas que seguirão em frente com sucesso e tranquilidade nesse futuro. Muito grata. Muito obrigado, Cíndia. Caio, por favor, suas considerações finais. Duas observações. A primeira é um comentário em cima de uma pergunta da Nádia. Vocês consideram que a nova geração Z Millennials Alpha deve se adaptar? Sinceramente, eu espero que eles ajudem a mudar, eles ajudem a criar novas culturas, né? Porque esse pessoal ele tem uma cabeça mais aberta, tem um chip diferente. Talvez a minha geração, gerações anteriores, a gente meio que dava um jeito, respeitava demais, né? Então, cultura legal, tem que estar alinhado, como eu falei, mas também a cultura tem que a cultura, quando dá traços de mudança, eu acho que a gente precisa ficar atento. E eu acho que esse pessoal aí vai trabalhar muito o que eu chamei de cultura emergente, né? E que o coronavírus está escancarando necessidades de mudança. E o último comentário que eu queria fazer é respondendo uma pergunta do Milton Alves, que talvez interesse a todos, né? Qual é um livro, Caio, que você recomenda para ler na época do coronavírus? Esse aqui. A Organização Dirigida por Valores. Se vocês tiverem oportunidade, é um livro que é do Guru, do Barrett, muito interessante, fala sobre a metodologia, sobre o conceito, dá exemplos, é prático, é fácil de ler, é fácil de digerir, e eu acho que muito do que a gente falou, esse livro aqui é uma espécie de orientação, uma espécie de guia, tá? E, por último, quero agradecer o convite da Grant Thornton, evidentemente, a parceria com você, Ronaldo, com a Cíntia, e, obviamente, o interesse, as perguntas que o pessoal fez, e a gente se compromete, né? Eu e Cíntia já combinamos, nós vamos dar uma olhada em todas as perguntas e a gente vai tentar respondê-las todas de alguma maneira, e isso vai estar disponível para vocês. Legal, Caio. Cíndia, você quer falar mais alguma coisa?
Você me permite uma parte só? Pois não. Eu queria dar uma dica de livro também, pegando essa linha. Esse livro do Barrett é fantástico, né? Mas eu gostaria de colocar isso também de Jordan Peterson. O Jordan Peterson fala 12 regras para a vida. E ele vem aqui com um antídoto para o caos. E é muito legal esse livro, porque ele foi escrito antes da pandemia, mas ele se encaixa como uma luva para o momento que a gente vive e pode ajudar muito. Então, eu recomendo esse. Legal, muito obrigado. Bom, vocês estão percebendo que, acho que o mundo antes da Covid-19 já estava aí cercado de inúmeras incertezas. Acho que agora com a pandemia nem se fala. Diante desse contexto, acho que a única certeza que temos é que as organizações, sem dúvida nenhuma, passarão aí por profundas mudanças na sua cultura. Isso aí foi bem explanado tanto pelo Caio como também pela Cíndia. E agora, mais do que nunca, a Grantor se dispõe a ajudar nesse processo aí de transformação cultural, com esse time de primeira, eu contando aí com a parceria junto com o Caio nos trabalhos e também junto com a Cíndia. Eu gostaria de agradecer pela participação de ambos, também pela nossa equipe de marketing, que é liderada aí pela Aline, e a participação do Vinícius, que vocês não estão vendo também nos bastidores, dando todo esse apoio na nossa transmissão do webinar. Também deixar aqui um aviso, sigam a Grantor nas redes sociais, nós temos muito conteúdo interessante, pretendemos também ao longo deste ano realizar mais 2 ou 3 encontros com esta temática sobre cultura. Eu acho que essa manhã foi muito interessante e a gente deve chamá-los e convidá-los aí para mais 2 debates, com certeza, até o final do ano. Eu desejo aí um excelente feriado aos participantes de São Paulo. Quem não é de São Paulo, hoje nós estamos vivenciando aí um dos maiores feriados da cidade, em função aí do isolamento, e também aos demais participantes de outras cidades, nosso também muito obrigado. Eu costumo sempre fechar os nossos webinars, nós trabalhamos com pessoas, com muita saúde a todos, o desejo de a gente ter muita positividade nesse momento, passar essa energia para as pessoas, mesmo que de longe, mesmo que através de vídeo, e muita fé, porque acho que nós almejamos, todos nós, estarmos juntos brevemente, nos abraçando e nos olhando nas empresas e no nosso meio social. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Valeu, gente. Tudo de bom. Boa semana para todos. Prazer estar aqui com vocês. Gratidão.